Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre uma nova classe gramatical, as conjunções. E para ilustrar todo esse nosso estudo sobre essa classe gramatical, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os cuidados com o nosso planeta e com o nosso meio ambiente. Bom, então o que é conjunção? Conjunção é uma palavra invariável. Invariável quer dizer que não tem variação, ela não muda, não tem plural, não tem singular, não varia de acordo com gêneros, por exemplo. Que pode ligar duas frases, duas orações, são duas frases, ou duas palavras que têm a mesma função naquela frase. A gente vai ver aqui alguns exemplos que estão lá na página 33, no livro de vocês, tem exemplos de frases usando as conjunções. As conjunções, elas também podem expressar ideias. Então, nós temos aqui quais conjunções e o que elas expressam. Então, por exemplo, ali, causa ou uma explicação, que é o porquê, o pois, o por, visto, como, por causa, de, pois, que. Então, olhem só nesse slide. Cada ideia tem o seu tipo certo de conjunção para ser usado nas frases, certo? Bom, nós também temos os casos das locuções conjuntivas, que é quando se une duas ou mais conjunções para formar uma expressão. E ali nós temos alguns exemplos, como você pode ler nesse slide. Fica muito melhor entender isso aplicando nas frases. Então, conforme o exercício vai acontecendo, vocês vão perceber que não é tão difícil, certo? O texto que nós vamos usar para ilustrar e aplicar nosso conhecimento sobre conjunção é um texto que fala sobre esse projeto chamado Greenpeace. Certamente você já deve ter ouvido falar que é um projeto muito importante que uniu ecologistas, jornalistas, ativistas, pessoas que lutam por um bem comum, que no caso é o cuidado e proteção da nossa natureza e do nosso planeta. Então eles lutam por essas causas, né? Geralmente eles fazem manifestações lutando a favor da proteção dos animais, das plantas, da Amazônia, dos mares. É muito legal. Se você tiver curiosidade para pesquisar mais sobre esse grupo e esse projeto, você pode usar a internet, né, gente? Que está aí agora, que é a nossa ferramenta que a gente mais tem utilizado ultimamente. Porém, no livro tem alguma coisa lá na página 32 e 33 falando sobre algumas questões e situações que aconteceu com esse projeto. Depois de fazer a interpretação de texto sobre o texto que fala do Greenpeace, a nossa apostila traz também uma letra de uma música que não é muito desconhecida, não. Talvez vocês não a conheçam tão bem. Se você tiver curiosidade de ouvir, coloque lá no YouTube, Depende de Nós. É uma música muito bonita que fala sobre os cuidados com o planeta. O que a gente vai deixar no nosso planeta, né? Tudo que acontece depende da gente, né? A gente tem que cuidar, tem que proteger o nosso mundo, porque o planeta é nosso. E nessa letra de música também vai ter atividades de interpretação e atividades usando as conjunções que a gente viu no outro slide, certo? Para finalizar as nossas atividades dessa semana, então você vai ler o texto, né? Você conhece o Greenpeace e a letra da música Depende de Nós, que estão nas páginas registradas aí nesse slide. Vocês vão fazer as atividades com muita atenção, como eu sempre falo. E eu queria falar um pouquinho sobre essa atividade 8 da página 42. Essa atividade é para vocês produzirem um texto que defenda o seu ponto de vista em relação aos cuidados que a gente tem que ter com o nosso planeta, com as atitudes que a gente tem que ter com o meio ambiente,
certo? Você vai planejar esse texto, pode fazer primeiro um rascunho bem legal, só que eu não quero ver esse rascunho. E na hora de passar a limpo, você pode fazer de duas maneiras. Você pode passar limpo direto no seu caderno. Não esquece de fazer uma ilustração bem legal, que eu sempre curto quando tem ilustração. E depois fazer uma foto e postar lá no Unimestre para a Prof ver. Ou pode digitar, bem lindo, que eu sei que vocês estão curtindo essa história de digitar. Também colocar figuras, imagens, ou então até mesmo fazer um desenho. E me enviar lá no Unimestre. Mas se você digitar, também tem que colar, tem que imprimir e colar lá no caderno, certo? Porque quando a gente retornar, eu quero ver isso tudo. Um beijo para todos e bom trabalho!